os irmãos falando dos relatos do campo missionário, dá uma saudade. É tão bom, irmãos. Foi 19 anos e meio abrindo igrejas e isso é muito bom. É engraçado, eu estava pensando, nós vamos falar de chamada, de missão. Eu estava pensando, às vezes é tão desafiante ir e também é tão desafiante voltar. Porque quando o Senhor me disse volta, eu fiz birra, falei não quero, porque era muito bom lá. Mas vamos ler aqui a palavra, irmãos. Gênesis 15, versículo 1 ao 6. Gênesis 15, versículo 1 ao 6. É um tema bem conhecido dos irmãos, o assunto Abraão, mas eu achei por bem pensar nesse texto. É o culto de missões, nós queremos falar da missão, mais do que da missão de ir simplesmente, mas sim de viver a missão. O tema que eu coloquei aqui é desafiando as nossas crenças. Vamos ler o texto, Gênesis 15, versículo 1 ao 6. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Deus é muito bom, irmãos. Eu me regocijo no Senhor, porque Deus tem abençoado, irmãos, a obra missionária. Eu louvo a Deus pela vida da diretoria de missões. São pessoas sérias e Deus trabalha assim, né, irmãos? Uma igreja, na verdade, a igreja Jacareí é uma igreja comprometida com o reino, e é muito bom fazer parte de uma igreja assim. E aqui em Gênesis, irmãos, eu estava lendo, pensando, fiquei o dia inteiro pensando nesta passagem, lendo, relendo, e a palavra de Deus é tão linda, tão profunda. Eu já meditei várias vezes nesse texto, algumas vezes já preguei incluso nela, mas estava vendo alguns detalhes que me chamam a atenção, os detalhes que o próprio autor bíblico coloca, quando diz assim: depois destes acontecimentos. Então o autor bíblico faz questão de fazer essa observação. Já tinha acontecido muitas coisas, e aí o Senhor vem numa visão. E eu acho assim, a forma que Deus entra no cenário, a forma que o Senhor chega na casa de Abraão, na tenda dele, é bem animado. Deus entra totalmente animado e disse o Senhor a Abraão, né? Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande.
Então, Deus mostra uma felicidade assim. Mas Abraão, ele está desanimado. A resposta de Abraão, às vezes eu te digo assim, é mal criada. A forma como Abraão responde a Deus, eu acho até porque eles tinham muita amizade, né? Disse que Abraão era amigo de Deus. E Abraão se dá nessa liberdade de responder, assim que meio que mal criado, diz: ah, Senhor, que me verás de dar? Em outras palavras, Abraão está dizendo a Deus: ah, Senhor, o Senhor vem aqui e fala, se apresenta como o meu escudo, e será grande o meu galardão, mas cadê? Já faziam, irmãos, 10 anos que Deus tinha prometido o filho. 10 anos ele está esperando a promessa, e por isso Abraão questiona: cadê? Ele disse assim, né? Eu continuo sem filhos, e eu estou crendo que quem vai herdar tudo isso é o Damasceno, Eliezer. A questão que eu quero pensar com você nesta noite é: que crenças que você está crendo que está desafiando aquilo que Deus prometeu para você? Esse é o ponto que eu quero pensar nesta noite com você, porque Abraão aqui, ele está tendo uma crença. Abraão disse: eu estou vendo aqui algo vazio, o Senhor não me deu, eu continuo sem filhos. Eu estou crendo que Eliezer vai ser o herdeiro. O que é que você está crendo hoje, agora? Qual o teu estado atual que está impedindo de você desfrutar a presença de Deus? Porque Deus está aí presente com Abraão, Deus está conversando com Abraão, e Abraão disse: ah, Senhor, não estou feliz não. Eu fiquei pensando, falei: meu Deus, como às vezes nós nos privamos de desfrutar a presença de Deus, porque o nosso olhar está naquilo que não temos. Ah, eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro, eu não tenho estudo, eu não tenho um cargo, eu não tenho. Quando o nosso olhar está voltado, está focado naquilo que nós não temos, nós ficamos para baixo. Eu lembrei de Elias, quando chega na casa da viúva, e disse: o que é que você tem? Não tem nada. Não tem nada. Elias disse: calma aí, Deus me falou, vai lá e a viúva vai te sustentar. Tem que ter alguma coisa, uai. Tem que ter. A viúva disse: bom, deixa eu pensar. Tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, é suficiente. Aleluias. O que é que você tem? Para de olhar para aquilo que você não tem e olha para aquilo que você tem. Não é o quanto que você tem, é o assim diz o Senhor. Aleluias, é a palavra. Aleluias. Irmãos, a nossa mente não tem capacidade de olhar para dois lados ao mesmo tempo. Ou ela foca naquilo que não tem e murmura, reclama, desanima e se priva de desfrutar a presença de Deus, ou
ela foca aquilo que tem e vê o milagre acontecer. Não tem como nós olharmos para os dois lados. Para que lado você está focando o teu olhar? Na escola dominical nós falamos de Agar alguns dias atrás. Eu gosto dessa passagem. O texto diz que Agar foi despedida por Abraão. E ela, eu acho bonito os detalhes da palavra, porque o texto diz assim, e ela andou vagueando, sem destino, até que acabou os recursos que ela tinha, a água. Eu não sei, irmãos, que às vezes nós andamos vagueando sem destino, até os nossos recursos se extraviarem, se acabarem. Então disse que a Agar pegou o menino, colocou debaixo de uma árvore, de um zimbro, de uma árvore, de um mato. E disse, o menino fica aí, vai morrer. E afastou-se do menino, e o menino ficou chorando, e ela chorando, porque não tem água. E o texto disse que Deus ouviu o choro do menino. E o anjo veio, olhou para Agar e disse, Agar, o menino vai prosperar, o menino vai ser uma grande nação. Consola, fica aqui, tranquila. E o texto diz que Abraão, aliás, desculpe, Sara, ou Agar, fugindo. Agar, ela respira profundo, alivia a tensão. E olhando o olhar de Agar para o lado, havia um poço. Irmãos, o poço sempre esteve ali. Mas a tensão emocional, o pensar no fim da morte, quando ela está vendo a morte do menino, quando está vendo a falta de água, ela não pode ver o poço. O que é que você está crendo? Primeiro ponto que eu quero pensar com você é isto. Qual é teu estado atual? O que está desafiando aquilo que Deus disse para você? Que crença negativa está na tua cabeça? Que está impedindo de você ver aquilo que Deus já colocou do teu lado? Quem sabe é tão somente você respirar profundamente, abaixar a tensão. Eu acho interessante isso, irmãos, porque às vezes nós não percebemos algumas coisas assim. E Abraão reclama, diz assim, Senhor, faz 10 anos. E eu ainda continuo sem filhos. Irmãos, tudo que foi escrito, diz o apóstolo Paulo, foi escrito para o nosso ensino. Ou seja, se Abraão passou por isso, eu não preciso passar. Porque diz que os homens inteligentes aprendem com seus erros, mas os homens sábios aprendem com os erros dos outros. Eu não preciso sofrer se eu estou passando por uma circunstância igual a Abraão, quando eu não estou vendo a promessa se cumprir. Porque aqui já está escrito o relato completo, como começa e como termina, qual o processo. Abraão não entende nesse momento da aflição, ele não entende nesse momento da falta, ele não entende que Deus está preparando ele para algo melhor. Creia, o processo que você está passando é porque Deus tem algo melhor. Aleluias. Ele não percebeu, mas nós percebemos porque nós já estamos pós-história, né? Você percebe que Deus treinou ele primeiro a abrir mão da parentela? Algumas vezes eu já falei isto.
Você lembra que Deus lhe treinou a abrir mão da terra? Depois Deus treina a abrir mão do sobrinho Ló. E depois Deus treina a abrir mão de Agar e do filho Ismael. Por que Deus está treinando ele a abrir mão e a andar segundo a sua direção? Deus está, irmãos, fortalecendo a musculatura da fé. Assim como cada um de nós que queira fortalecer seus músculos e vai na academia ou em casa, faz exercício até se fortalecer, a fé é do mesmo jeito. A minha fé não pode se fortalecer se eu não me atrever a agir, a andar de fé em fé. Só assim que eu posso crescer na fé. Mas Abraão não está percebendo, porque dói. Dói crescer, dói amadurecer. Alguém deve lembrar que quando os primeiros dias que fez exercício, quando acordou ao dia seguinte, o corpo estava todo doído. Porque a musculatura em processo de crescimento dói. E emocionalmente e espiritualmente também a fé é assim. Abraão disse: eu não estou entendendo, já estou há tanto tempo, eu continuo sem filhos. Aleluias. E Deus disse, eu acho bonito como Deus interfere. O Senhor disse: não será. O texto bíblico diz: e a isto respondeu logo o Senhor. O seu Senhor interfere a fala de Abraão. Diz: não, parou, para com isso, Abraão. Não será esse teu herdeiro. Não será. Mas será aquele que nascer, aquele que será gerado de ti, será teu herdeiro. É como se Deus estivesse dizendo a Abraão: lembra lá em Gênesis 12, que eu chamei você, que eu prometi uma descendência? Eu disse para você que tu serias uma bênção. Eu disse: se tu uma bênção, no versículo 2. Perceba, Abraão, que a minha intenção não é que você tenha a bênção, mas que você seja a bênção. Aleluias. Isso é mais do que ter. Ser é mais do que ter. Perceba isto. Deus quer te dar mais do que aquela bênção concreta que você está pensando. Aleluias. Eu louvo tanto a Deus por isto, irmãos, que às vezes eu brinco na minha sala de aula e digo: se porventura acontecer um desastre e acabar tudo que eu tenho, a casa que eu tenho, o carro, acabar tudo, não interessa, porque o que eu sou, tudo que eu preciso para reconstruir a minha vida, está aqui e está aqui. Basta eu ter uma caneta, um quadro branco, está feito a minha vida. Porque Deus me fez. Eu não posso ter, mas eu sou. Deus disse a Abraão: eu disse que tu serias uma bênção. Aleluias. Pense um pouquinho. O Senhor desafia a Abraão, aleluias. O que for gerado de ti será o teu herdeiro. Ah, mas eu não enxergo, eu não vejo, eu não consigo. Eu acho tão bonito Deus, irmãos. Deus entende a gente. Abraão estava na sua tenda. Disse: Senhor, eu não estou entendendo, não consigo enxergar. O Senhor prometeu, eu sei que o Senhor falou, mas não estou entendendo. O Senhor disse assim: Abraão, vamos fazer um negócio? Sai da tenda. Sai. Agora, Abraão, olha para as estrelas. Conta, por favor. 1, 2, 3, 4, 10, 50. Calma aí, Senhor, calma um pouquinho, eu errei, peraí, perdi.
Hã? 100, 101, 100. De novo perdi, Senhor. Não dá, é muito, Senhor. É muito, Abraão. É muito, Senhor. Como que é? É muito. Então, Abraão, assim será a tua descendência. Aleluias. Abraão, atreva-se a enxergar a vida do jeito que eu enxergo. Para de olhar que não tenho, não posso, não consigo, não mereço. Olha a vida do jeito que eu olho. Aleluias. Louvado seja o Senhor, aleluias. Com que olhar você está olhando a vida? Atreva-se a olhar as promessas de Deus. Eu achei tão interessante, irmãos, eu pesquisei, só por curiosidade, os judeus como têm crescido, irmãos, os judeus como têm aumentado, aleluias, são milhões, eu tinha anotado aqui, agora eu perdi, são mais milhões de milhões, mais 13 milhões, são mais de 13 milhões de judeus hoje. E eu fiquei imaginando Abraão contando. Disse, meu Deus, não dá. É muito. E Deus disse, é assim. Você vai se atrever a fechar teus olhos e olhar a promessa de Deus cumprida na tua vida? Aleluias. Você pode fazer isso? Você pode desafiar aquela crença que está dizendo que não posso, não tenho. Deus disse a Abraão, você lembra que você não tinha mesmo, mas eu prometi. O que é mais real, Abraão? Aquilo que teus olhos veem, que diz não tenho, ou aquilo que eu falo? O que é mais real? Aquilo que você diz, ou aquilo que eu digo? Aleluias. Sai da cabana. Sai dessa limitação, aleluias. No versículo 6, diz que Abraão creu no Senhor. Todo o segredo, irmãos, todo o segredo da vitória na nossa vida está nesse ponto, crer. Porque é a fé que vê as coisas invisíveis. É a fé que é a prova das coisas que não existem no mundo natural, aleluias. E o Senhor disse, veja, agora indo um pouquinho para frente, o Senhor muda o nome de Abraão no capítulo 17. Eu acho interessante porque tinha passado um ano, não se cumpriu a promessa. E vocês sabem da história, eu não vou contar o detalhe. Sara chama Abraão e disse, meu velho, não dá. Eu estou velha, estéril. Faz o seguinte, tem Agar aí e me dá um filho por Agar, que está resolvido, porque Deus falou. Mas talvez, quem sabe, Deus queira dizer que seja assim, desse jeito, porque você sabe que eu não tenho condição. E assim foi, você sabe. Ele concebeu de Agar. E passou mais de 12 anos. Aliás, desculpe, 13 anos. Que Deus não falou mais com Abraão. Isso eu achei dolorido. Abraão toma sua própria iniciativa. E Deus simplesmente se silencia. No capítulo 17 diz, quando Abraão tinha 99 anos... Aí o Senhor volta à cena e diz assim, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Disse Abraão, para de estar pisando fora, estou aqui, mas sê perfeito, Abraão, anda na minha presença. Ah, Senhor, mas o Senhor não me deu, né? Bom, vamos entender.
O que eu falei que você teria? Eu teria filhos, que eu seria pai de multidões. Isso que eu falei. Pois é, mas quando você se olha no espelho, o que é que você vê? Eu vejo Abrão. Pois é, aí está o problema. Eu disse que você é pai de multidão, mas toda manhã quando você se olha no espelho, você diz assim: eu sou Abrão. Não é assim. Você tem que falar aquilo que eu falo. Você tem que olhar para você e dizer: eu sou Abraão. Eu sou pai de multidões. Eu posso não ter ainda, mas Deus disse: eu vou ter. Aleluias. Como você está se olhando no espelho? Você está olhando aquela pessoa que Deus cumpriu a promessa na sua vida? Ou você está olhando dizendo: ainda não tenho? Porque o como você se vê aqui, irmãos, vai determinar se vai ter ou não vai ter a bênção na tua vida. Deus disse a Abraão: você tem que mudar tua linguagem, Abraão. Você não pode ficar falando que não tenho, eu sou Abrão. Não, você vai mudar agora. Você vai falar a partir de agora: eu sou pai de multidão. Os outros não vão ver o filho, vão ver o nada, mas você vai falar. Porque Abraão, você lembra como que eu faço as coisas? Abraão, você tem que pensar do jeito que eu penso. Você tem que falar do jeito que eu falo. Você tem que fazer do jeito que eu faço. Você lembra lá no princípio em Gênesis, no capítulo 1, como que eu fiz tudo? Era tudo sem forma e vazio. Eu pensei, mas nada aconteceu. Mas quando eu falei e disse: haja, a minha palavra saiu da minha boca e veio à existência as coisas que não existiam. Abraão, é assim que funciona. Atreva-se a falar. Atreva-se a chamar as coisas à existência. Aleluias. E como você olha para a tua esposa? Senhor, a minha véia? Como você olha a Sara? Sarai, eu gosto até dela, é uma princesa, mas... Abraão, para de olhar assim a tua esposa. Que véia, rapaz. Ela será chamada a partir de agora Sara, mãe de multidões, porque eu estou renovando o ventre dela, eu estou restaurando a vida dela, e a partir de agora você vai olhar ela e chamar ela de mãe de multidões. Meu Deus, como você está olhando o teu filho? Como você está olhando teus entes queridos? E o que você está falando com eles? Aleluias. Porque isso está construindo a tua realidade. Aleluias. Meu Deus. Aleluias. Não importa se você não está vendo nada. Não importa se você não está vendo a mudança. Atreva-se a ver com o olhar do Senhor. Atreva-se a falar aquilo que Deus fala. Desafie a tua crença atual. Atreva-se a mudar isto. Aleluias. Aleluias. Fala. Disse o apóstolo Paulo aos Romanos:
é com o coração que se crê, é verdade. Mas é com a boca que se faz confissão para a salvação. É com a boca que se faz confissão para a cura, para a libertação, para a transformação. Aleluias. Deus ensinando a Abraão, disse: Abraão, meu filho, eu estou esperando você mudar. Eu estou esperando que você enxergue a vida do jeito que eu enxergo, que você fale a linguagem minha. Aleluias. É tão bom isto, irmãos. Aleluias. Que dentro de um ano, Sara concebeu. Eu contei na escola bíblica que o autor dos Hebreus disse que neste tempo, aos 99 anos, o autor dos Hebreus conta isso, tá? Que Abraão, quando está falando com Deus, ele sabe que ele já não tem mais condições de ter filhos. Nem que Sara fosse uma mocinha, ele não tinha mais condições de ter filhos. E Sara tampouco, porque já era, além de estéril, já está com idade avançada, e o costume das mulheres tinha cessado, disse o texto. Ou seja, não há recurso natural nenhum. Pois é assim que funciona. Quando os recursos naturais não mais acabaram, porque é um espaço para que o recurso sobrenatural se manifeste. Aleluias. Quando eu sei que nada eu sei, aí eu recebo o conhecimento do Senhor. Aleluias. Quando eu me rendo à sua direção, é o que eu tenho a direção correta. Aleluias. A criança nasceu. Eles ficaram felizes. Sara colocou o nome de sorriso, né? Vocês sabem, né? Porque Deus me fez sorrir, ela disse. Deus me deu um motivo de sorriso, Isaac. Oh, que bom! Mas ainda eu quero te levar a pensar um pouco mais. Porque eu disse para vocês que Deus não está querendo dar a ele a bênção, mas fazer dele uma bênção. Então, quando Isaac está com seus 22 anos, mais ou menos, em Gênesis 22, o Senhor disse: Abraão, vem cá. E Abraão disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor acrescentou: toma o teu filho, teu único filho, aquele que tu amas, e me oferece. Aleluia. Abre mão. Agora eu acho muito bonito, irmãos, isto. Porque Abraão abriu mão tantas vezes e recebeu tanto de Deus, que disse o texto que de madrugada, aleluias, ele disse a Abraão: Isaac, meu filho, bora, que Deus me pediu um negócio, eu vou entregar. Permita-se que Deus lhe exerça a sua musculatura espiritual. Permita-se crescer na fé. Aprenda a abrir mão, porque coisas maiores estão vindo aí. Aleluia. Deus quer fazer de você um exemplo de fé. Não te dar simplesmente, mas você ser. O autor dos Hebreus disse assim, capítulo 11, versículo 18: Abraão considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, de onde também, em figura, o recobrou. A Nova Versão Internacional disse: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Eu achei fantástico, porque Abraão está dizendo: Deus pediu, tudo bem, ok, meu filho, deita aqui, eu vou matar você, vou queimar você, e depois nós voltamos para casa, que você vai voltar comigo.
Aleluia. Como é bom isso, irmãos, porque ele não está mais pensando mecanicamente na fé, ele não está se esforçando para crer, ele está vivendo a vida de fé, aleluias. Não é ter uma experiência sobrenatural, mas ter uma vida de tal forma que o sobrenatural seja algo normal na tua vida. Para nos terminar, Hebreus 11, 9 e 10, disse que Abraão andou na terra da promessa, peregrinou, porque aguardava a cidade que tem por fundamento aquela que Deus, o arquiteto e edificador. Olha, irmãos, que coisa fantástica. O nível de fé de Abraão foi tão elevado que a promessa da terra prometida, que depois de mais de 400 anos a sua parentela tomou posse, mas na mente dele, quando ele fecha seus olhos, ele já vê a terra prometida como sendo dele e já olha e diz: meu Deus, era isso? Isso é pouco, eu quero aquilo. Sabe quando você, vou dar um exemplo mais concreto para você. Sabe quando você às vezes compra um celular? Nossa, eu queria aquele celular, sabe aquele que lançou novo? Nossa, eu queria tanto. E você compra o celular e depois de um mês fala: acho que eu quero outro novo, já cansei desse. Abraão, irmãos, fez isso. Ele vê a terra prometida, anda na terra prometida, e a palavra de Deus para ele é tão real, que aquilo já é dele, que diz: isso aqui, eu quero aquilo. Atreva-se a crer que a palavra de Deus já se cumpriu na tua vida, e você vai abrir teus olhos para coisas maiores, para coisas melhores, porque Deus tem. Nossos pastores leram, acho que foi o pastor Regis que citou, Efésios, ou foi o pastor William, que disse que Deus tem além daquilo que pedimos e pensamos. Sempre é assim. Pode orar, pastor? Por favor, irmãos, vamos ficar em pé. Eu quero desafiar você agora a você fechar teus olhos. Aleluia. Primeiro, antes de nos orarmos de forma geral, queremos saber se tem alguém ainda que não se entregou ao Senhor, que não tem experiência com esse Deus, que não é amigo ainda desse Deus, que queira aceitar Ele como Senhor e Salvador. Tem alguém? Dê um sinal, por favor. Dando um sinal, nós já vamos orar por você. Onde está a primeira pessoa? Se tem aqui, pode levantar sua mão. Aleluias. Tranquilo. Se alguém tiver pelas redes sociais também, se os irmãos verificarem. Amém. Mas neste momento, irmãos, eu quero que vocês fechem seus olhos, se assim puderem, e enxerguem a promessa que Deus tem para você. Independente do estado que você esteja vivendo, independente das crenças que tentaram segurar você na caminhada, que trouxeram desgosto na vida para você, eu quero que você enxergue aquilo que Deus prometeu na tua vida e desfrute a promessa. Entra nesse cenário da promessa,
veja a promessa de Deus cumprida na tua vida, porque é impossível que Deus minta, porque não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura dizendo ele não o faria. Ele é um Deus que vela pela sua palavra para cumprir, aleluias. Vamos orar. Papai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor, aleluias, nos deu um testemunho vivo por Abraão, porque agora nós temos mais de 14 milhões de judeus, que são prova que o Senhor cumpre as suas promessas. Oh Pai querido, eu te louvo, porque não importa a circunstância que estejamos vivendo, passando, porque não são as circunstâncias naturais que determinam, Senhor, que a Tua palavra venha a cumprir-se nas nossas vidas, porque Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Tu és aquele que faz sempre que a Tua palavra tenha resultados. Em nome de Jesus, Pai, te apresento cada vida, cada circunstância, cada crença que desafia teus filhos. Em nome de Jesus, agora nós reivindicamos que a promessa de Deus venha sobre estas vidas. Em nome de Jesus, espírito de medo saia. Em nome de Jesus, o espírito de ousadia tome conta desses corações. Olhos sejam iluminados, mentes sejam abertas, e enxergue a tua vitória, enxergue aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus, amém.